Obrigada, presidente. Eu quero falar sobre essa moção que o vereador Thiago Brock pediu para destacar, porque imagino que vai defender voto contrário, então faço questão de explicar aqui que, apesar de eu ter falado aqui no tempo de liderança sobre uma questão geral de segurança pública e ter citado a PEC da segurança pública, ter citado a lei sancionada pelo presidente Lula agora no final de outubro de 2025, a lei antifacção, que traz um enrijecimento, um endurecimento de penas para quem faz ações a partir da organização criminal que é própria das facções, das milícias. Aliás, o pessoal confunde muito e acha que é tudo um pacote de coisas só. Aliás, essa história de que facção é grupo terrorista precisa ser urgentemente desmontada, porque, para ser grupo terrorista, precisa pretender justamente tomar o poder, tomar o Estado a partir da ação violenta, o que não diz respeito absolutamente às intenções e às ações e os objetivos das facções e das milícias no Brasil, que tem muito mais a ver com interesses econômicos e políticos, né? E aí eu faço questão aqui de trazer a PEC da segurança pública, porque eu particularmente me interesso muito, sou ex-presidente da comissão na outra legislatura, pude fazer parte da Comissão de Segurança Pública, inclusive como presidente dessa comissão, e a segurança pública, apesar de não ser vista como um assunto de meninas, eu não acredito muito nessas classificações, apesar de não ser vista como um assunto prioritário nos grupos para as lideranças, movimentos progressistas, eu acho que é justamente o contrário, a gente precisa urgente, né, tomar posse desse lugar, que é um lugar de fazer realmente transformações a nível de política pública, e eu acho que o governo federal tem feito isso assim, com maestria, e ele faz isso sancionando essa lei, que também é de autoria do Poder Executivo, do governo federal, que é a lei antifacção. Ele faz isso encaminhando essa PEC, que é a PEC da segurança pública, que vem trazer para o nível da Constituição Federal, colocar na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública, tal como a gente tem um Sistema Único de Saúde, tal como agora a gente tem um Sistema Único de Educação, que foi recentemente implementado pelo governo federal. Eu quero colocar aqui que essa é uma estratégia inovadora, moderna, inteligente, que está baseada não na supressão das competências estaduais e municipais sobre segurança pública, muito pelo contrário, ao contrário do que está sendo ventilado, né, pelos grupos, especialmente pelas lideranças e partidos de extrema-direita, ao contrário do que eles estão dizendo, essa PEC ela não visa subtrair a responsabilidade do governo estadual ou do governo municipal sobre a segurança pública. Ela visa, na verdade, trazer uma ação a nível federal, organizada, integrada, com integração de dados, que é muito, muito importante, e com integração de ação. Essas ações integradas, hoje no Brasil, elas já acontecem. O exemplo mais recente que nós temos é a ação da operação da Polícia Federal, a Operação Carbono Oculto, que revelou aí um baita esquema envolvendo bancos digitais, as tais das fintechs, o povo da Faria Lima, né, os grandes investidores, postos de combustíveis, que, a partir de metanol, que entra ilegalmente no país, estavam adulterando combustível com metanol, então, e lavando dinheiro, né? Então, a Operação Carbono Oculto ela é o melhor exemplo para a gente ilustrar o porquê que a PEC da segurança pública ela é tão relevante para o Brasil e para o povo brasileiro. Porque a Operação Carbono Oculto ela é, de fato, um exemplo do que acontece quando existe uma integração e uma ação baseada em inteligência, e não apenas, exclusivamente, no uso da força. A gente teve, na Operação Carbono Oculto, o bloqueio de bens. Né? A gente teve uma integração não só com órgãos de segurança pública dos estados, Ministério Público, Ministério da Justiça. Não foi só isso, integrou com Receita Federal, com COAF, que foram atrás de mapear as movimentações financeiras dessas organizações criminosas, no caso da Operação Carbono Oculto, o PCC. E aí, em contraposição a essa situação do Rio de Janeiro, é nessa contraposição que a gente consegue perceber o que é, de fato, uma operação contra o crime organizado de êxito, de sucesso. É uma operação que não mata, é uma operação
que faz, de fato, um ataque ao andar de cima do crime organizado. Um andar de cima que não está aí simplesmente composto por agentes privados, milicianos, né, membros de facções. Ela tem também a presença de agentes públicos que atuam como infiltrados em defesa de interesses específicos ligados aos grupos que operam através das facções. Então, quando a gente fala desta operação, a Operação Carbono Oculto, a gente está falando de uma operação que bloqueou 1,2 bilhões de reais, apreendeu 141 veículos, 192 imóveis e 2 embarcações, sem derrubar ninguém no chão, né? Sem violência. Isso é muito importante. E a violência no combate ao crime organizado, ela tem e deve ter sempre, presidente, o seu lugar. Ninguém está afim aqui de defender uma ideia bizarra que tentam atribuir a nós, né? O Derrite, inclusive, acho que nunca leu Marx e tentou dizer que isso é coisa de comunista, quando absolutamente não tem nada a ver com comunismo. Muito pelo contrário, a gente entende que não dá para tratar bandido com travesseiro de pena. Não dá para enfrentar quem está armado de fuzil com um leque, né? Não dá. Mas a gente entende o quê? Que esse fuzil que está na mão daquele soldadinho lá no morro, que faz um estrago danado e ninguém questiona o estrago, ninguém questiona a insegurança que essa situação traz, a gente está aqui defendendo que haja um sistema único de segurança pública, que haja integração das forças policiais, que haja um trabalho de inteligência a nível nacional, porque o crime organizado se organiza de maneira nacional. Então, é impensável achar que qualquer iniciativa que parta dos entes federados, né, de maneira individualizada possa ser uma ação sustentável. Ou seja, a gente não pode se satisfazer com essas ações que aparentemente dão conta do problema, porque derrubam mais de uma centena de pessoas supostamente envolvidas com o crime organizado, e é muito provável que a grande parte ali, de fato, tenha relação com o crime organizado. Isso não está sendo colocado por mim em questão, de maneira nenhuma, eu preciso dizer isso muito claro, né? Ao fazer um minuto de silêncio, jamais ninguém está insinuando, eu jamais me colocaria nessa situação, presidente, de dizer, de julgar quem é ali, inocente ou não, mas o que a gente chama a atenção ao falar do massacre do Rio de Janeiro, e, nesse contexto, ao falar da PEC da segurança pública, é o que a gente chama de eficiência quando se fala em ação na segurança pública. É isso que precisa estar sendo discutido e discutido com seriedade, porque as pessoas estão cansadas, sim, da criminalidade, mas elas estão cansadas também da corrupção, que é um dos elementos fundamentais que tem a ver com a agência dos agentes públicos infiltrados na relação com essas facções criminosas. E a lei antifacção, sancionada pelo presidente Lula agora no final de outubro, ela traz penas maiores, inclusive para agentes públicos que obstruam ou conspirem contra investigações no âmbito das facções criminosas e milícias, do crime organizado. Então, a gente está falando aqui de uma PEC que vem trazer, né, para a Constituição, isso que já foi decidido pelo STF, que guarda municipal é também força policial. Isso vem para a PEC, eu tenho certeza que, inclusive, o vereador que fez o destaque da moção é favorável a esse ponto. Ela vem trazer um Fundo Nacional de Segurança Pública, um Fundo Nacional Penitenciário, ela vem trazer representação da sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Pública, ou seja, é uma grande engenharia estratégica, moderna, inovadora, transformadora para a segurança pública, porque já acontece. A PEC da segurança pública, ela não traz uma inovação absoluta. Um exemplo claro são as ações pontuais feitas de maneira integrada entre a Polícia Federal e as forças policiais dos estados, dos municípios, outras instituições do Estado brasileiro, Receita Federal. Essa integração, essa inteligência, ela precisa ser constitucionalizada, ou seja, a nossa Constituição precisa prever isso a bem do Brasil. É isso que está sendo defendido aqui. Essa PEC não fala
em nenhum momento de tirar a autonomia dos estados e dos municípios na elaboração de suas políticas de segurança pública. O que ela traz é uma diretriz nacional, uma integração a nível de país, para que essas ações possam, de fato, ser mais eficientes. O que é importante, tanto para o combate à criminalidade, e especialmente a criminalidade que afeta os cofres públicos. A gente não está falando só de combater a pessoa que passa e põe a arma na cara do cidadão para levar o celular. A gente não está falando só desse crime, que é absurdo e deve ser combatido, mas a gente também está falando dos crimes que atingem o interesse público dentro da máquina pública, e não são poucos. Né? A gente sabe o quanto que é necessário uma ação para fortalecer a segurança pública, e, no Brasil, ela se faz urgente, inclusive porque, quando se discute segurança pública, a gente também está falando de combate à corrupção, porque, na engrenagem que foi revelada, porque foi uma engrenagem revelada a partir da Operação Carbono Oculto, essa engrenagem conta com todos esses atores. É muito dinheiro envolvido, é muita gente, e são interesses políticos também envolvidos na discussão da segurança pública. Por isso é fundamental que a gente constitucionalize, institucionalize esse sistema único de segurança pública, tal como a gente tem já em outras áreas da política de assistência social, de educação, de saúde. Então, é muito positivo para o país que a gente faça esse debate, e que esse debate seja feito no nível da racionalidade e não da passionalidade ou dos interesses eleitorais, políticos, ideológicos. A gente precisa fazer esse debate com seriedade, com base em dados, em evidências científicas, e as evidências científicas demonstram para a gente que a política de segurança pública precisa partir dessa base de dados, dessa estrutura integrada a nível nacional. E talvez seja até complicado, né, para alguns governadores, dentre eles o governador Tarcísio de Freitas, que tem se mostrado contrário a esse tipo de iniciativa. É muito confortável para alguns governadores serem publicamente contrários a essa PEC, uma vez que ela pode, talvez, trazer maior transparência para as ações, para os dados gerados dentro de cada um dos estados. E aí, com maior transparência em relação a esses dados, a gente talvez vai ter aí alguns mitos desmontados em relação à segurança pública, dentre eles aquele que, infelizmente, ficou aí condensado na voz do ex-governador do Rio de Janeiro, que diz que é preciso atirar na cabeça. A gente entende que tem que atirar na cabeça no sentido figurado, mas é na cabeça do crime organizado. E isso não significa matar ninguém. Isso significa responsabilizar essas pessoas nos termos da lei. Obrigada, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Thiago Brock. Presidente, vereadores, vereadoras, pedi até licença para o líder de governo, o Lucas Leoncini, para que eu possa sugerir aos colegas que votem contrariamente essa moção número 900 de 2025 da professora Juliana. Eu não vou ler ela toda, mas só tem duas observações que eu quero fazer aqui. A Câmara Municipal de Americana manifesta apoio, se nós aprovarmos isso aqui, vai desse jeito lá para a Câmara dos Deputados, que manifesta apoio, apreciação e aprovação da proposta de emenda constitucional 18 de 2025. Diante disto, essa Casa de Leis apela à Câmara de Deputados para que priorize a tramitação da aprovação da PEC 18 de 2025. Então, essa é a primeira observação que eu faço para que nós possamos votar contrariamente. A proposta de emenda à Constituição ela é muito complexa. Então, ela tem lá, altera os artigos 21, 22, artigo 23, 24, artigo 144 da Constituição, e teve várias audiências públicas para que pudesse discutir essa PEC 18 da segurança pública. E, fazendo um resumo aqui para vocês do que seria essa PEC da segurança pública, ela cria o Sistema Único de Segurança Pública, assim como a vereadora tinha já citado, ações de combate ao crime coordenadas pela União e Conselho Nacional de Segurança. Guardas municipais passam a fazer parte dos órgãos de segurança pública e inserem na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse Fundo Nacional, na realidade, os estados terão que abaixar a cabeça para o governo federal. Isso porque os estados vão custear 80% disso. Então, seria injusto qualquer ação lá,
vai ter que ligar lá para o governo federal, olha, eu posso estar fazendo isso aqui? Não, não pode estar fazendo isso aqui. Vai acabar engessando todos os estados. E cada estado tem a sua maneira de trabalhar referente à segurança pública. E duas observações que eu faço aqui, esse é o momento da gente ter o diálogo, momento que eu digo, não nós, mas o pessoal da Câmara dos Deputados, para que a gente possa enviar as nossas ideias e até, quem sabe, melhorar o texto. Mas da maneira que está, é impossível passar essa PEC, não dá para estar dando apoio a essa casa. Então, essas duas observações, falei com os amigos das Forças de Segurança, pessoas que entendem muito mais, eu gosto, mas muito mais do assunto. Inclusive, quero agradecer aqui o comandante da Guarda Municipal de Americana, e o Eliel Miranda, que é da nossa cidade vizinha aqui, que discute muito bem, que está lutando em Brasília e discute muito bem a questão de segurança pública. Observou lá que, dentro desse texto da PEC, não tem lá para a Guarda Municipal o porte de arma, né, eles não querem valorizar os guardas municipais, o piso e o termo da Polícia Municipal, que eles estão lutando há muito tempo. Quer dizer, eles estão indo, eles estão insistindo, olha, é o momento agora de discussão, o que eles estão fazendo? Tampando os ouvidos, ignorando e deixando isso de lado. Outra observação que eu faço, há uma luta muito grande também, para as forças de segurança que têm diretamente ao combate e sofrem um risco pela profissão, é a da aposentadoria da Polícia Militar. Também essa observação de 30 anos, hoje é 35, mas que possa também para 25. Também não andou de maneira alguma. Agora, depois de tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, fica para mim, e faço essa sugestão, não vou fazer orientação que eu não sou líder, mas a sugestão para os vereadores que a gente não aprove, que a gente reprove essa moção, porque a gente não pode encaminhar algo pela metade, que não deram oportunidades nem aos guardas municipais, como a vereadora disse, está lá no inciso, tá? Mas apenas guarda municipal. Mas, na realidade, de benefícios, não tem. Cadê o porte? Né? Cadê os benefícios que realmente a Guarda Municipal precisa, que é o piso, o termo da questão da Polícia Municipal? Então, eu acho que nós temos que debater, a gente tem que orientar os nossos deputados, as câmaras municipais, que não dá para aprovar a proposta do jeito que está. Então, por esse motivo, eu peço voto contrário aos vereadores e vereadoras. Obrigado, presidente, vereadores e vereadoras. Continua em discussão, moção número 900/2025. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora professora Juliana. É rapidinho, é mais para questionar não, né? Para dar um posicionamento sobre isso que o Brock falou agora. A gente tem na educação e na saúde bons exemplos relacionados à instituição de fundos, né? A gente tem o Fundeb, a gente tem o Fundo Nacional da Saúde, a gente tem na assistência social. Então, são modelos que já existem e que, de nenhuma maneira, encobrem as responsabilidades ou invadem as responsabilidades dos entes federados, seja o município ou seja o Estado. Tanto que a gente tem uma política municipal de educação, uma política estadual de educação. O que essas políticas dos entes fazem é seguir uma diretriz nacional. Nenhum secretário de educação, por receber dinheiro do Fundeb, Brock, precisa ligar para o ministro da Educação e perguntar como procede em relação a uma política municipal de educação. Isso não se faz, nem na saúde, nem na educação, nem na assistência social. Agora, tem um dado bem interessante que serve para ilustrar essa história, gente, que é o seguinte: como que essa coordenação é necessária para garantir eficiência e efetividade das ações da segurança pública, mas também o bom uso do recurso público. Veja só o caso do Rio de Janeiro, Thiago Brock. De 2019 a 2024, o Estado do Rio de Janeiro recebeu cerca de 331 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas usou apenas 157 milhões. Então, de 331 milhões que ele recebeu do governo federal, via Fundo Nacional de Segurança Pública, o Estado do Rio de Janeiro apenas gastou 157 milhões, quase metade dos recursos que estavam disponibilizados para que o governo do Rio de Janeiro agisse no sentido, inclusive, não só da repressão dessa ação na ponta, que é violenta, que às vezes é necessária, mas que não pode andar sozinha, principalmente em relação à prevenção das situações de violência, e principalmente em relação ao combate ao crime organizado. Essa é a questão. Isso demonstra que não é uma questão de autonomia dos estados, é uma questão de uma coordenação a partir de diretrizes em comum. Obviamente, como o senhor falou, o texto está sendo apreciado ainda pelos deputados, depois precisa passar pelos senadores, e lógico que, dentro dessa tramitação, muitas mudanças, muitas alterações vão ser consideradas. O nosso movimento aqui, ao aprovar uma moção como essa, que eu imagino que não será aprovada, dado o histórico dessa casa, o nosso papel aqui
a minha proposta ao trazer a PEC da segurança pública é justamente desmistificar para a população, porque segurança pública acontece no município, né? É no município que as pessoas se sentem ou não seguras para andar na rua portando o celular, que as mulheres têm mais ou menos medo de voltar para casa à noite. Então, trazer essa discussão para o município é fundamental. Não dá para cair também na falácia, na mentira, de que esse é um assunto que não compete ao município. Por que a vereadora está falando isso? Ela quer ser vereadora do país? Não tem a ver. Só fala uma besteira dessa quem é analfabeto político ou quem está muito mal intencionado. É importante trazer para desmistificar, e eu aproveito até para falar uma coisa que eu devia ter falado no início da minha fala, se bem que o pessoal aqui não está muito ligando para isso, né, Walter? Para fundamento científico, evidência científica, conhecimento. Mas eu ainda valorizo, por isso eu vou falar. Eu participei em São Paulo no meio desse ano, não vou me lembrar exatamente a data, o mês, mas foi no meio deste ano de 2025, participei de um seminário internacional de segurança pública e direitos humanos, com muita gente interessante que pesquisa sobre esse assunto, muita gente que faz a política de segurança acontecer nos vários níveis. E tudo que foi colocado ali, e tudo isso, se os senhores tiverem interesse, está disponibilizado no YouTube do Instituto IREE. Esse conteúdo está disponibilizado na internet, pode ser acessado pelos senhores. É um conteúdo muito rico, que me ajudou, inclusive, a entender melhor sobre esse assunto e para ter essa atitude, que, obviamente, é uma atitude corajosa, dado que essa Câmara ela tem esse perfil bastante conservador, infelizmente, muito baseado em mistificações a respeito da segurança pública. Infelizmente, o que a gente sabe que é bastante hipócrita é ter chamego com gente que faz produção, comercialização clandestina de armas produzidas em fundo de quintal, conforme mostrou o Fantástico aqui com a situação do desmonte que foi feito também pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, relacionado a uma fábrica clandestina de fuzil que vai parar lá no alto do morro. O que a gente está querendo dizer é precisa combater o cara que está portando fuzil e precisa combater o cara que dá sustentação para esse tipo de organização criminosa, capaz de produzir armas de altíssima letalidade, com altíssima tecnologia, em cidadezinhas pacatas do interior, como a cidade de Santa Bárbara e de Americana. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Tiago Brock. Só reforçando, presidente, o voto contrário, o dia que a moção foi aprovada aí pelas forças de segurança, pelos guardas municipais, pelos policiais militares, e tiver a decência de ser debatida, que eles não estão sendo ouvidos, os guardas municipais não estão sendo ouvidos, a Polícia Militar não está sendo ouvida nesse momento. Como a vereadora disse, tem muito ainda que passar pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, depois o Senado novamente. Enquanto não tiver perfeito da maneira que tem que ser, terá o meu voto contrário. Então, hoje, essa moção, da maneira que está, tem o meu voto contrário. Eu faço a sugestão aos vereadores e vereadoras que votem contrariamente. Obrigado. Continua em discussão a moção 900, com a palavra, vereador Walter Amado. Presidente, vereadores, vereadoras, professora Juliana, você sabe que eu estudei um pouquinho sobre essa emenda constitucional há pouco, porque eu vi a sua proposta de moção, mas na realidade é assim, ó, se essa moção ela fosse apenas de apreciação da proposta emenda, eu votaria sem medo algum. Mas quando você fala e aprovação, a gente afirma que a gente está concordando com aquilo que está sendo da maneira que está. E quando a gente fala que permanecerão as competências, a gente sabe que que a aprovação dessa PEC estaria dando um cheque em branco à União. Que as polícias, hoje, quem é a maior polícia do Brasil? São as polícias militares. E hoje, mesmo na exposição de motivo afirmando que permanecem as competências, quem vai decidir as diretrizes será a União. Então, a gente praticamente que fica na mão da União, é um cheque em branco. E quando a gente também fala sobre o Fundo Nacional, e se eles começarem a condicionar esse fundo, os repasses, à adesão de programas nacionais?
Aí é que está a situação. Hoje a gente já vê o governo federal condicionando situações a emendas parlamentares. Olha só o que vai acontecer com esse país. Se a gente começar a aprovar simplesmente por aprovar, a gente está dando cheque em branco. Então, se fosse assim, uma moção de apelo à Câmara dos Deputados para apreciação, eu ia votar sem medo nenhum. Eu acho que tem vários pontos na PEC que são positivos, e muito positivos. Eu votaria sem medo. Mas agora, ficar condicionado à União, ficar condicionado o fundo à União, a gente vai ficar ali à mercê de tudo aquilo que eles quiserem que a gente faça. Que a gente faça, que eu falo, é a Polícia Militar Estadual, é a Guarda Municipal. Então, para mim, da maneira que está, infelizmente, não dá para mim aprovar essa moção. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora professora Juliana. Eu costumo aqui, presidente, lembrar sempre que repasses do governo federal, não neste governo, né? Não é uma questão deste ou daquele governo, mas repasse do governo federal sempre tem algum tipo de condicionalidade, tem que ter condição. Né? Eu mesma já tive tratativa aqui na prefeitura, cheguei a comentar também com a Guarda Municipal, com o comando da Guarda, a criação de mecanismos aqui no município que poderiam trazer para a cidade acesso a recursos. E aí eu uso um paralelo da educação, né? O residual do Fundeb. Tem um dinheiro que fala residual, que é uma sobrinha de Fundeb, que é distribuído pelos municípios do Brasil, presidente. Esse residual ele já deixou de vir para a Americana porque a Americana não cumpriu uma condicionalidade, várias, mas vou falar uma só. Por exemplo, a Americana não garante gestão democrática na educação. Por quê? Nem todos os diretores são concursados. E diretor que não é concursado, abre-se, então, a brecha dele agir sob pressão. Afinal, o cargo dele é um cargo político. Né? Simples assim. Gestão democrática, para você garantir, tem que ser todo mundo concursado. E o governo federal, o Ministério da Educação, ele usa isso como condição para que o município tenha acesso a determinados residuais do Fundeb. Hoje, no Brasil, o Fundo Nacional de Segurança Pública, determinados recursos do fundo também já tem exigência de condicionalidade para o recebimento. Então, nós não estamos falando de uma coisa exatamente nova. E aí, essa coisa que o Walter fala, né, eu discordo respeitosamente sempre, é o seguinte: condicionalidade é previsível. O governo federal nenhum tem que estar mandando para Estado ou para município sem que o Estado e o município comprove que aquele dinheiro poderá ser usado da melhor maneira possível. Então, algum tipo de exigência não é um problema em si. Outra coisa existe na educação lei de diretrizes e bases para a educação. E eu nunca ouvi ninguém num município falar: nossa, que absurdo, a gente tem que seguir a lei de diretrizes e bases da educação. É uma diretriz nacional. E por que não? Por que não na segurança pública? Ora, porque na segurança pública, quando a gente tem integração, essa integração que é proposta pela PEC da segurança pública, a gente tem a revelação das caixas pretas da segurança pública dos estados, principalmente, né? Então, é disso que nós estamos falando. Tem um interesse muito claro, muito evidente, de manter a segurança pública da forma como ela está, e a forma como ela está faz com que a população siga escolhendo como primeira opção, como problema principal da realidade brasileira, faz com que a população ainda enxergue a questão da segurança pública, que a população não tenha a sensação de segurança em vários espaços, especialmente nos espaços públicos. Então, eu entendo essa questão do que os vereadores colocaram, que o texto ainda vai ser mexido, que existe um problema em pedir, né, através de uma moção, a aprovação. Eu faço uma proposta aqui, então, né, de repente, os senhores votem contrários na proposta de hoje, mas nada impede que, na semana que vem, eu coloque uma pedindo a urgência na apreciação. Né? Aí o Walter já está dizendo aqui que eu tenho o voto dele, porque a gente muda o termo. No fundo, o que eu estava querendo dizer é que trazer aqui para o plenário, essa é a parte mais importante. Desculpa, tá? Sem querer frustrar ninguém. O resultado que vai aparecer no painel, eu já sei. Né? Não é difícil adivinhar. Eu já sei o resultado que vai acontecer aqui no placar final dos votos. Mas o essencial já aconteceu.
nós já estamos colocando em discussão aqui qual é a perspectiva de cada vereador a respeito da segurança pública no país. Então, acho que foi um debate importante para essa casa, importante para a população. Peço, obviamente, voto favorável aos vereadores e vereadoras, mas entendo aí, dada a insegurança em relação à tramitação do projeto, que talvez o resultado já esteja dado. Mas o debate foi feito, isso é importante. Obrigada, presidente.